O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e de todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantando mais uma vez. Ouço uma voz vindo da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar. Só vocês digam: prepara. Juntos, força. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Como não lembrar do Padre Jonas quando nós cantamos essa canção, não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos essa canção sendo entoada pela voz dele, ele que nos apresentou essa canção. E para mim é uma feliz responsabilidade poder celebrar essa Eucaristia de conclusão do nosso Hosana Brasil 2023. E celebrar esse Hosana Brasil tendo essa direção: firmes como se víssemos o invisível. E quando foram sendo proclamadas as leituras, não é, ali me vinha a gratidão no coração. Daqui 2 dias eu vou fazer 18 anos de padre. E é o mesmo dia que o Padre Jonas morreu, dia 12 de dezembro. E você quer aplaudir? Pode aplaudir. Estou entrando na maioridade, né? Agora tem que ter mais responsabilidade ainda. E me vinha a memória do meu lema sacerdotal, que não fui eu que escolhi. Como diácono, eu vim à Cachoeira Paulista para ser atendido pelo Padre Jonas.
E aí no atendimento ele olhou para mim e falou assim: você já escolheu o seu lema? Eu falei: não. Ele falou assim: então eu vou orar por você agora e vou tirar o seu lema. Tá bom então, ué. O senhor escolhe. E aí ele orou na minha cabeça por um longo tempo, pegou a Bíblia, abriu, e qual foi o lema que ele me entregou para o meu sacerdócio? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse é o meu lema. Se um dia você for na minha linda cidade de Itaperuna, que tem gente de Itaperuna aí, lá onde eu fui ordenado, ainda está a faixa com o lema da minha ordenação. Está lá inteirinho, não caiu até hoje. Não é porque não tiraram, não, está lá. Não, passou 18 anos e o lema está lá. Todos os anos eu vou pregar um encontro lá para a juventude e está lá o lema da minha ordenação: preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. Então é uma feliz responsabilidade. E eu queria começar esse movimento da liturgia com vocês a partir de uma consciência. Nós, nesse Osana Brasil, estamos recebendo um chamado. Precisamos ficar firmes, como se nós víssemos o invisível. A primeira leitura, esta palavra dita pelo profeta Isaías ao povo de Israel, ao povo de Deus, aos judeus. Eles receberam essa palavra em condições bem complicadas. Eles estavam no cativeiro na Babilônia. A terra, a cidade santa, estava em ruínas, assim como o templo. Eles não tinham mais um rei, eles não tinham um exército, eles se encontravam fracos, eles se encontravam indefesos, eles estavam numa situação como nação, como povo, muito difícil, de uma provação tremenda. E eles olhavam para as nações ao redor deles e eles viam o contrário. Parecia que eles estavam prosperando, parecia que eles estavam por cima, e eles recebem essa palavra de Deus. Mas por que eles estavam no cativeiro? Porque eles haviam pecado, porque eles haviam se rebelado contra Deus. Eles estavam sofrendo aquela humilhação, aquela situação de ruína, porque eles estavam sendo disciplinados. Eles estavam sendo purificados da escolha pela idolatria, pela imoralidade, da escolha errada que eles fizeram em desobedecer às leis do Senhor. E eles são chamados, a partir dessa profecia, a permanecerem firmes, como se eles vissem o invisível. Eles são chamados a terem fé num momento difícil da vida deles. Você já passou por algum momento difícil, de humilhação, de dor, onde parecia que nada ia se resolver, que tudo estava perdido? Essa era a condição, e nessa condição nós somos chamados, quando nós vivemos esses momentos de prova, a ver o invisível por fé. O profeta vai mostrar para eles que eles não devem olhar para si mesmos, mas que eles precisam olhar para Deus. O profeta vai mostrar, a partir de uma palavra vindo da parte de Deus, que eles precisam olhar para o Deus poderoso, que apesar de permiti-los viver aquela experiência, esse Deus poderoso amava aquele povo. Esse Deus poderoso prometeu fazer grandes coisas por eles. Qual é a palavra do versículo 9? Não temas, eis o vosso Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Eu vou fazer isso porque eu não quero deixar você dormir, tá bom? Tem gente que não gosta muito desses negócios. Olha para quem está do seu lado, cutuca, segura na mão. Nessa hora a gente tem que usar estratégias para te deixar acordado, amém? Porque nós estamos na Santa Missa. Então a gente é convidado a ficar acordado com todo o cansaço que nós estamos, amém? Então balança a mão desse irmão e diga para ele: hoje o Senhor está dizendo a mim e a você
uma palavra de bênção. Não temas, eis o vosso Deus, Ele está do seu lado, Ele zela por ti, não dorme nem cochila, aquele que é o guarda do seu povo. Balança a mão desse irmão. Então daqui para frente, enxergando e vendo no invisível, por fé, essa palavra vai ressoar nos seus ouvidos. Não temas, eis o vosso Deus. Balança a mão desse irmão e diga: se as coisas piorarem, se vierem provações, humilhações, dificuldades, a palavra do Senhor é essa: não temas, eis o vosso Deus. Balança a mão dele e diga: aleluia. Se a gente olhar para os outros, a gente fica angustiado. Se nós olharmos para o mundo, a gente fica apavorado. Se nós olharmos para a nossa fraqueza, para as nossas indisciplinas, as nossas quedas e infidelidades, nós ficaremos deprimidos. Mas se nós olharmos para Deus, nós seremos abençoados, enxergando o invisível. Enxergando aquilo que só Ele nos capacita a enxergar por fé. Se você for aplaudir porque você entendeu, aplaude forte. Eu aprendi com o Padre Jonas assim: se você está aplaudindo é porque você entendeu. Não é? Então, nós precisamos, para ser abençoados, olhar para Deus, para que nós sigamos em frente, para que nós sejamos abençoados, para que nós enxerguemos o invisível. E olhando por fé, a gente pode entender que os irmãos podem melhorar. Ao olhar para o mundo, nós descobriremos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o Senhor pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. A gente tem que olhar para o invisível. E entender que Deus diz a mim e a você: não temas. Como Ele disse para Israel: não temas, vocês estão na Babilônia, não temas. Eis o vosso Deus. Aprenda uma coisa. Quando as perspectivas elas são sombrias, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para aquele que zela por nós, para aquele que tem promessas para a nossa vida, para aquele que nos convida a viver como povo de Deus. Como aquele povo de Israel da antiguidade, você pode se deparar com uma tarefa difícil, muitas vezes em ter que voltar para Deus. Muitas vezes em ter que abandonar coisas que você talvez trouxe de volta para a sua vida. Ou talvez abandonar coisas que você descobriu nesse Osana Brasil, que você vai precisar abandoná-las para viver de uma forma mais voltada para Deus. Se você se depara com essa realidade, talvez um futuro que aos seus olhos seja impossível, siga o exemplo do povo de Deus. Lembre-se da grandeza de Deus. Diga comigo: eu lembrarei da grandeza do meu Deus todos os dias. Amém. Agora eu gostaria de mostrar para vocês que nesse texto de Isaías existem 4 vozes de Deus que quer falar a mim e a você. A primeira voz que nós vemos no texto é a voz do perdão. Diga comigo: Padre, a voz do perdão. Dá um sorriso bem bonito para o Padre e diga: Padre, o nosso Deus é perdoador, Ele é misericordioso. Afinal, Ele não voltou ainda, disse São Pedro na segunda leitura, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele está usando de paciência. Eu fico pensando, se Deus tivesse voltado há 30 anos atrás, possivelmente eu estava queimando no fogo do inferno.
porque eu estava no pecado mortal, estava longe de Deus. Mas ele usou de paciência, ele não voltou há 30 anos atrás e eu pude encontrar Jesus, conhecer Jesus e estar aqui hoje. Tem quanto tempo que você conheceu Jesus? E se ele tivesse voltado um ano antes? Ele está usando de paciência, porque ele é um Deus misericordioso. Veja só, a nação havia pecado contra Deus. A nação tinha cometido idolatria, injustiça, imoralidade, insensibilidade para com os mensageiros que o Senhor tinha enviado a eles para despertá-los. Os profetas foram desconsiderados, maltratados por aquela nação. Mas apesar deles terem agido daquela maneira, eles eram um povo de Deus e Deus os amava. Deus não deixa de amar o pecador. Deus fica esperando a hora do pecador voltar-se para Ele. Apesar dele ter disciplinado, porque às vezes é preciso acontecer isso, né? Vocês já ouviram aquele ditado popular: quem não vem pelo amor vem? Como é que é? Quem não vem pelo amor? Deus muitas vezes precisa nos disciplinar para a gente voltar, não é? Acontece uma coisa que parece trágica, e aquela coisa trágica que acontece nos traz de volta para Deus, porque todas as coisas cooperam. E Deus só permite o mal, diz Agostinho, se Ele puder tirar um bem. Então, Deus estava disciplinando aquele povo. Ele não os abandonaria. E consolar significa, não é a palavra consolai o meu povo. Consolar significa falar ao coração. E o que Deus queria dizer ao coração daquele povo? A sua servidão acabou. Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Essa é a primeira voz, Deus perdoa. Amém? Então aplaudo Deus que perdoa, porque um dia Ele já te perdoou. E se você tem desconfiança do perdão de Deus hoje para você, eu vim aqui para dizer que Ele perdoa sempre, quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Amém? Segunda voz de Deus, na profecia de Isaías, a voz da providência. Eles teriam, versículos 3 a 5, eles teriam uma dura jornada pela frente, quando eles retornassem para reconstruir Jerusalém, o templo. Mas o Senhor iria à frente para preparar o quê? O caminho. Talvez você vai ter uma dura jornada pela frente para reconstruir bases que foram derrubadas na sua vida, para reconstruir escolhas que foram abandonadas, para retomar a radicalidade, para retomar uma vida espiritual, robusta, decidida. Talvez você vai ter um trabalhão para reconstruir a sua família, para reconstruir o seu grupo de oração, a vida espiritual no seu movimento. Mas Deus prepara o caminho. A palavra diz que Ele envia emissários para consertar as estradas, o caminho. Isso diz de parousia. Um emissário enviado para preparar o caminho. Isso diz de parousia, porque quando um emissário era enviado para dizer assim: olha, o rei vai chegar, é preciso que todas as cidades que estão vinculadas ao reino estejam preparadas para a visita do rei. Então preparar o caminho está vinculado a essa parousia, que vai nos vincular à realidade dos fins dos tempos. O cumprimento pleno dessas palavras pode ser observado no ministério de João Batista, que nós escutamos no Evangelho. Esse ministério de preparar o caminho. João preparou com o seu ministério o caminho do Senhor. Deixa eu te dizer, Padre Jonas Abib preparou com o seu ministério o caminho do Senhor até o seu último suspiro, como João Batista. Amém? Pode aplaudir, porque merece aplauso.
O caminho de volta não é fácil. Você vai voltar para sua casa. Pode ser penoso, pode ser difícil encarar a realidade. Mas você foi alcançado pelo poder de Deus e sobre você está uma graça de reconstrução. Sobre você está uma graça de preparar-se para encontrar com o Rei. Sobre você está uma graça, Deus falou conosco. Pode ser penoso, mas se nós confiarmos em Deus, ficará mais fácil. Pode ser difícil, mas se você confiar em Deus, ficará mais fácil. Cleto está aí, o Cleto gosta de dizer, com Deus tem jeito. Diga para quem está do seu lado, com Deus tem jeito. Vai dar certo. Dá um sorriso para esse irmão e diga, vai dar certo. Gente, o caminho de volta para uma vida íntegra, para uma vida santa, para uma vida justa não é fácil. Mas vai dar certo, porque Deus está conosco. E aí ficará mais fácil, porque Ele nos ajudará. Ele nos ajudará. A terceira voz, a voz da promessa. Os versículos 6 a 8 do texto do profeta Isaías. Quando lá no texto vai dizer, toda a carne é erva. Veja só, a Assíria havia partido e a Babilônia também. Nós vamos ver exatamente a promessa de Deus se cumprir na vida daquele povo que recebeu essa palavra. Assim como a grama, as nações e seus líderes cumprem os seus propósitos e depois desaparecem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, ao começar essa longa jornada para casa de volta, Israel podia contar com as promessas do Senhor. Nós podemos contar com as promessas do Senhor nesse retorno de volta para casa. Nesse retorno de volta a viver uma fé robusta, firme, decidida, segundo o credo da igreja, segundo os ensinamentos da tradição da igreja, do magistério da igreja, os ensinamentos da palavra, nós conseguiremos experimentar essa graça do cumprimento. E depois a quarta voz, a voz da paz. Aqui a própria nação sai do vale e vai para os altos montes. Aquela nação que estava no vale, na humilhação, ela vai experimentar concretamente no seu dia a dia, na sua reconquista, a vitória de Deus sobre o inimigo. A boa notícia, anunciada naquele tempo, foi a derrota da Babilônia, a libertação dos judeus cativos. A boa notícia de hoje é a derrota de Satanás por Jesus Cristo. Ele já foi derrotado. Deixa eu dizer, se a Babilônia tem crescido no nosso tempo, o sistema deste mundo, como dizia Padre Jonas, o sistema do anticristo, se ele tem feito barulho, eu tenho uma notícia para o sistema do anticristo: a Babilônia vai cair, só ficará a fumaça da Babilônia, porque ela será julgada. Ela será julgada, está lá no Apocalipse, só ficará fumaça. Mas nós precisamos estar onde? No lugar certo, do lado daquele que com o sopro da sua boca, ele destruirá todo o mal no fim dos tempos, amém? Nós precisamos estar do lado da salvação, porque Ele salvará todos aqueles que crerem nele e perseverarem até o fim. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então deixa eu te dizer, nós estamos terminando um Hosana Brasil firmes como se nós víssemos o invisível. Você vai voltar para casa e o seu caminho está preparado para a perseverança. O seu caminho está preparado para esperar o Senhor. O seu caminho foi feito aqui nesses dias. O carisma da Canção Nova comporta essa grande verdade sonhada pelo nosso Pai Fundador. A Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Jesus.
E eu tenho certeza, o próximo ano como comunidade nós vamos dizer que nós queremos sonhar os sonhos do Padre Jonas para a Canção Nova, para o Carisma Canção Nova. Eu tenho certeza que os sonhos que o Padre Jonas levou para a eternidade é o sonho da Canção Nova, continuar preparando um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Olha para mim e diga: é nós, Padre. Nós somos esse povo que Deus está preparando para a vinda gloriosa do Senhor. Deixa eu dizer para você, se você ficar distraído daqui para frente, cria vergonha nessa cara. Porque o que foi dito aqui, o que foi ensinado em cada pregação, em tudo que nós vivemos, te dá material inflamável para que você todos os dias esteja preparado para a vinda do Senhor. Te dá capacidade de aprender a discernir os falsos profetas, as ideologias que estão querendo nos corromper, todas as situações que foram trazidas. E eu louvei a Deus quando eu vi o cronograma das pregações. Eu falei: meu Deus, o Senhor está gritando para o povo de Deus, para que eles entendam que eles precisam estar preparados. E com tudo aquilo que o Senhor nos entregou nesse Osana Brasil, o Senhor está fazendo acontecer o carisma Canção Nova no Osana Brasil, o carisma de preparar um povo bem disposto. Dá uma cutucadinha aí quem está do seu lado, volta a dizer para ele não dormir, e dê um sorriso e diga: é nós. Deixa eu dizer, a vinda primeira de Jesus mudou tudo, amém? A vinda primeira de Jesus nos retirou do cativeiro, amém? Nos retirou do cativeiro da escravidão, do pecado. Glória a Deus, aplauda a primeira vinda de Jesus que nós celebraremos no Natal. Celebrar o Natal não é ficar entristecido porque aquela pessoa que eu amava não está aqui, aconteceu isso aqui, não. Celebrar o Natal é celebrar a libertação do cativeiro, do pecado, da morte, da escravidão de Satanás. Ele se encarnou na nossa natureza para nos libertar. E você olha para aquele menino e você fala assim: foi por causa de mim que ele veio, na minha natureza humana, para me libertar do cativeiro. Ele veio me libertar do cativeiro, me veio libertar da morte, me veio libertar da escravidão do pecado, me veio dar meios para que eu consiga corresponder com o amor dele. Ele veio me dar tudo o que eu preciso. E quando nós tocamos no Evangelho, essa escritura sagrada não para de gritar para mim e para você. Padre Roger, como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Essa escritura não para de gritar para mim e para você: Padre Roger, esteja preparado. Amém? Diga o seu nome. Esteja preparado. Amém? Diga comigo: eu estarei preparado. Eu estarei preparado. Daqui para frente, eu assumo aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para mim. O Senhor quer, diga, o Senhor quer que eu esteja preparado. E deixa eu te dizer uma coisa: a figura de João apresentada para nós viveu em função da vinda de Jesus, o Messias. João viveu a vida dele em função da vinda de Jesus. Tudo que João fez, tudo que ele viveu, a sua oferta, a sua humildade, o seu sacrifício, a sua vida consumida, a vida entregue, foi vivida em função da vinda gloriosa do Senhor. Terminar o Osana Brasil com essa liturgia da palavra é entender que
o Espírito Santo está dizendo para a igreja aqui reunida nessa tarde de domingo: vocês precisam viver como João Batista a partir de agora, em função da vinda gloriosa do Senhor. Esse é o grito do Espírito. Olhem para João Batista. Ele vivia no deserto, desapegado. Olhem para João Batista. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Olha a vida de João Batista. Ele era a voz, ele não era a palavra, ele tinha plena consciência de quem ele era. Olhe para João Batista e entenda, a vida de João Batista foi vivida em função da vinda do Senhor. Então agora eu estou dizendo para você, vamos subir para uma montanha, esperar Jesus voltar e não vamos fazer mais nada? Não. Aonde você está, você vai fazer tudo que você deve fazer. Amém? Você só não vai viver uma vida de projeto de pecado. Amém? Beleza? Combinado? Então faz assim para mim, combinado? Estar preparado é lutar. Lembra que o Padre Edmilson trouxe a imagem de Agostinho? A cidade dos homens é a cidade de Deus. O amor da cidade dos homens é o amor de si mesmo por si mesmo, é o amor próprio adoecido, a ponto da gente chegar a desprezar a Deus. O amor da cidade de Deus é o amor a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de chegar ao desprezo de mim mesmo, das minhas paixões. Então João Batista é esse modelo. Agora você vai falar assim: ah, padre, a vida então vai ser chata, né? A gente ficar vivendo em função da vinda gloriosa do Senhor? Sim ou não? Não. E eu vou responder com um grande teólogo que eu sou devoto dele, o cardeal Ratzinger. O cardeal Ratzinger, e depois se tornou Bento XVI, fazendo uma catequese no ano 2000 para os professores de religião e catequistas no ano santo. Ele dizia da nova evangelização, ele apresentava 4 elementos que não podia faltar à nova evangelização. Primeiro elemento, falar da conversão, precisamos nos converter. Segundo elemento, Jesus Cristo, porque é Ele que muda a nossa vida. Terceiro elemento, o reino de Deus, precisa ser declarado o reino de Deus. Quarto elemento, a eternidade, e aí a eternidade ele pega o artigo do juízo, nós seremos julgados. E aí, quando ele vai concluindo a reflexão, ele vai dizer assim: não é verdade que a fé na vida eterna torna insignificante a vida terrena. Pelo contrário, só se a medida da nossa vida for a eternidade, também a vida na terra será grande e o seu valor será imenso. E ele continua: Deus não é o concorrente da nossa vida, mas Ele é a garantia da nossa grandeza. Desta forma, voltamos ao ponto de partida. Deus, se considerarmos bem a mensagem cristã, não falamos de muitas coisas. Na realidade, a mensagem cristã é muito simples. Falamos de Deus e do homem, e desta forma dizemos tudo. A fé na vida eterna, essa espera pela vinda gloriosa do Senhor. E ele vai dizer, na segunda leitura de hoje, Pedro vai dizer para nós, não é, que a qualquer momento isso vai acontecer. Nós não sabemos quando será, mas Pedro vai dizer no versículo 14, caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. O Padre Jonas dizia que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Se é que tudo vai se desintegrar, que santidade de vida, que vida santa, pura, íntegra, piedosa nós devemos viver. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está te entregando algo precioso. Ele está dizendo para você: eu não tinha voltado até agora, porque eu queria a sua salvação.
O Pai diz a você, o Pai das misericórdias: o meu filho ainda não voltou, porque você estava no projeto de salvação, a sua vida. Mas a partir de agora, a sua responsabilidade é viver a partir dessa esperança. O Senhor voltará, e nós não sabemos quando. Tendo consciência de que Ele usou de paciência para com você, a partir de agora, você precisa devolver em amor, em fidelidade, em luta pela santidade, numa vida de oração forte, decidida, o amor que foi derramado sobre o seu coração. Diga para esse irmão: ele voltará e não tardará. Aleluia. Ele voltará. Fica de pé. Segura mais um pouquinho na mão desse irmão. Olha para ele e fala: pois 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele não está demorando. Ele queria você. E hoje, nós estamos experimentando aquilo que os santos padres diziam: existem 2 vindas, a primeira e a última. Mas entre a primeira e a última, existe uma vinda intermediária, que acontece todos os dias, na Eucaristia, na nossa intimidade com o Senhor, com a palavra, no apostolado, no serviço a Deus. Balança a mão desse irmão e diga: hoje, Jesus está voltando para você. Aleluia, balança a mão dele e diga: ele está voltando para você. Ele está voltando aqui nesse Osana Brasil. Daqui a pouco nós poderemos comungá-lo, nós poderemos recebê-lo. Ele está voltando agora pela palavra que toca em nós, amém? Mas balança a mão desse irmão, um dia ele voltará. E nós estaremos preparados. Eu posso fazer uma oração? Pensando em você? Eu vou fazer como Jesus fez em João 17, a oração sacerdotal. Jesus, eu quero te pedir uma graça, que todos aqueles que o Senhor me confiou nesse Osana Brasil não se percam, mas vivam preparados todos os dias para a vinda gloriosa do Senhor. Esse foi o sonho sonhado pelo Padre Jonas. Esse é o sonho sonhado pela Canção Nova. Esse é o desejo que nós trazemos no coração. É por isso que nós gritamos: Hosana, 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 bendito aquele que vem, Hosana. E ele vem batizar-nos no fogo. João disse: ele vos batizará no Espírito Santo. Ergue os seus braços. Na verdade, segura na mão de quem está do seu lado. Faz esse favor e peça o Espírito Santo agora para essa pessoa. Por isso que o Padre Jonas sempre pregou a vinda gloriosa do Senhor, o batismo no Espírito Santo. Por isso que ele nos ensinou: nós precisamos dizer todos os dias: bom dia, Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Bom dia, Espírito Santo, me prepara hoje para a vinda gloriosa do Senhor. Me faça permanecer em estado de graça. Não me deixe estragar tudo no final do dia. Não me deixe ceder ao meu temperamento estragado, a área do meu caráter que não está de acordo com aquilo que é o seu projeto, aquilo que eu ainda não consigo viver da palavra. Bom dia, Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Então vai clamando agora esse Espírito Santo. Clama com as suas palavras, que o Espírito Santo batize essa pessoa que está aí do seu lado. Que essa pessoa que veio para o Osana Brasil volte para casa com o coração preparado, limpo, com a vida decidida. O Senhor voltará e não tardará. Ele voltará.
nós pedimos agora, encha-nos, Senhor, com seu Espírito. Encha esse povo que está aqui com o seu Espírito. Batiza com fogo cada um de nós nessa hora. Incendeia a nossa alma, nos dê carismas, desperta os dons de santificação, as virtudes teologais, aquilo que nós precisamos, das virtudes morais potencializadas em nós. Nos gera em santidade, Espírito Santo. Tu és o santificador. Dá-nos um batismo de santificação, de decisão, de radicalidade, de vida nova, de vivermos essa esperança que vai mover o nosso coração na direção do céu. E vai orando em línguas nesse momento. Solta a sua voz. Até você que não orava em línguas, comece a orar, porque o Espírito Santo te concede essa graça. Ora. As vozes, oremos. A unção de um povo de fé reunido, ore. Continue. A imagem que me vem é de uma graça que o Senhor está realizando. Me vem a palavra do profeta que fala daqueles que estavam em Jerusalém marcados com o sinal, com o tal. E a imagem que me vem é de uma ordem vinda do céu, para que fosse raspado da nossa testa tudo aquilo que era uma crosta, que estava impedindo desse sinal ficar em evidência. O sinal dos eleitos, dos escolhidos, dos separados, dos despertados, daqueles que viverão a esperança todos os dias da vinda gloriosa do Senhor. O Senhor está agora raspando e fica evidente a sua escolha. A sua escolha. Ora, porque essa graça está acontecendo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Canta, Hosana Brasil. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Queria só por um instante confirmar a imagem que o Padre Roger teve de um selo, de uma marca, porque a imagem que o Senhor me dava era como de um ambiente com a luz toda apagada e de repente só um foco de luz sobre algumas pessoas em específico. É como se nós que vamos sair daqui da Canção Nova, inflamados por esse Hosana Brasil, vamos ser essas presenças em diversos lugares, com um foco de luz. É como se o ambiente estivesse apagado e de repente você entrasse em cena. Então, só sobre você, aquela luz, iluminando e mostrando: você foi um eleito, você foi um separado, você foi esse que viveu essa experiência com o Espírito Santo, você foi esse separado para preparar um povo bem disposto nesse domingo, nesse dia. Então existe
existe um chamado específico, existe um selo, existe uma luz sobre você que foi separado para estar aqui. Muitos quiseram, sonharam, enviaram mensagens para cá dizendo: eu gostaria de estar aí, mas não, você está aqui, sobre você esse foco, esse feixe de luz, e onde você estiver, você será esse sinal da vinda gloriosa de Jesus, o sinal a preparar Aleluia. aqueles que estão ao seu redor Glória a Deus. para essa vinda de Jesus. Glória a Amém. Deus. Caríssimos, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Se você quer viver, levanta sua mão direita e diga: eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. eis-me aqui. Amém. Pode fazer muita festa para o Senhor que te preparou nesse final de semana. Glória a Deus. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Solta a voz, Osana. Mas o Senhor, Ele que seja segura, declara você, vai. E a santidade Glória a Deus. Eu gostaria de dizer para você que foi movido, tocado, alcançado por Deus nesses dias e foi despertado no Carisma Canção Nova. Quando o Senhor vier, você precisa estar no seu lugar. Então venha para a Canção Nova, você que se sente chamado ao Carisma Canção Nova. Não tenha medo de dizer sim. Nós estamos esperando você. E lá do céu, na eternidade, o Padre Jonas está de braços abertos dizendo: pode vir, meus filhos, pode vir, minhas filhas, porque aqui é o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.